E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindas, todo mundo muito bem-vindo à live de hoje. Retomando o nosso papo, é sobre organização. E eu vou trazer dicas simples para você que está aí do outro lado, que se enrola toda, ou sente que não consegue aproveitar muitas horas do dia de uma forma produtiva e acaba no fim do dia ficando cansada e com a sensação de que não fez nada. Isso acontece com vocês? É um assunto que todo mundo passa. A gente às vezes fica bem doido, né, de não conseguir dar conta. É muito trabalho, né? Uma rotina bem desafiadora para a gente. A gente reza por um dia com 32 horas, né? Que às vezes realmente não dá tempo. É muita coisa para fazer, pouco espaço de tempo, mas na verdade existe sim uma forma de fazer quando a gente se organiza. Esse tempo ele é beneficiado e a gente consegue produzir com mais efetividade, a gente consegue ter resultados mais efetivos quando a gente se organiza, a gente fica livre de pirar, né, de enlouquecer e acaba entregando um trabalho melhor para o cliente, acaba trazendo uma confiança, um profissionalismo maior para o nosso cliente. Certo? Bom, de fato, ter organização influencia diretamente na nossa produtividade. São através de mecanismos simples, coisas simples, correções bem finas, bem pontuais, que você pode aplicar aí na sua rotina, que pode te trazer um resultado realmente diferencial. Pode fazer a diferença aí para vocês. Eu preciso que vocês primeiro entendam uma coisa. O relógio, ele é absoluto. O dia tem 24 horas, cada hora tem 60 minutos e isso não vai mudar. Não tem o que fazer. Pode rezar, fazer promessa, não adianta que não vai mudar isso. Embora, muitas das vezes, a gente até sonhe com um dia mais longo, né? Um dia de 32 horas, um dia de 50 horas. Tem dia que a gente precisa, né? Mas dá para resolver isso? Ó, a boa notícia que eu vou dar para vocês é que, embora o relógio seja absoluto, o tempo ele é relativo. Ou seja, o tempo que eu dedico às coisas, a forma como eu priorizo e administro a minha atenção a esse tempo é uma escolha. Então, o tempo eu posso mudar. O relógio não tem jeito, mas o tempo, a forma como eu administro esse tempo, isso está no meu controle. Isso é muito bom. Então, é aí que eu devo colocar a minha atenção. E hoje eu vou reforçar pontos básicos que você talvez não perceba aí, mas é que assim que forem corrigidos, assim que você colocar em prática isso que eu te contar, vai fazer toda a diferença aí na sua rotina, certo? Uma das coisas que a gente não tem clareza, e até mesmo a gente nem parou para pensar, né? A gente desliga, é noção de tempo, relógio e capacidade produtiva. Quanto eu consigo produzir em determinado espaço de tempo? Quanto que você, aí do outro lado, consegue produzir em determinado espaço de tempo? Isso vai influenciar diretamente na nossa agenda de encomendas. Isso é um dado que a gente precisa saber, porque influencia na nossa encomenda. Por exemplo, uma cliente te aborda para um orçamento e aí ela te diz assim: preciso de um topo para batizado e mais 40 lembrancinhas para daqui uma semana. Já aconteceu isso com vocês? De cliente ligar querendo encomenda para daqui uma semana? E você pode até estar com a agenda tranquila. Você pode até não ter nada marcado, sua agenda está limpinha. Mas para você responder essa pergunta do cliente, você precisa saber quanto tempo você leva para fazer cada lembrancinha. Quanto tempo eu levo para produzir cada lembrancinha? Quanto tempo eu levo para fazer o topo de bolo no estilo que a cliente me pediu? Isso é uma informação imprescindível aí, ó, o pessoal confirmando.
Tamires sempre, Lucy direto. É assim que as encomendas acontecem, né? Se eu não tenho essa resposta, eu não posso dizer para o cliente que eu dou conta dessa encomenda. Se eu não sei quanto eu consigo produzir, quanto tempo eu levo, eu não posso dar essa resposta para o cliente. É um tiro no escuro. E a gente muitas vezes faz isso. Eu fiz muito. E aí o que acontece? A artesã virando a noite em claro para dar conta de encomenda mal planejada. Comigo já aconteceu e muito. E doeu. Doeu no lombo. Já perdi final de semana com a família e a gente se programa semana toda para estar no final de semana descansada, aproveitar a família. Consegue? Não. Feriado, pro brejo. Perdi noite de sono, nervosa, estressada, arrancando os cabelos, parecia uma mendiga, né, de madrugada. Trabalhando enlouquecidamente, com uma olheira de 2 metros. Então, antes de preencher uma janela aí da sua agenda, antes de se comprometer com algum cliente, você tem que avaliar qual é o limite da minha capacidade. Até quanto eu posso? Esse planejamento seguro vai te trazer uma estabilidade tanto emocional quanto produtiva, porque quando a gente não produz, quando a gente não consegue entregar o nosso melhor para o cliente, a gente fica nervosa, né? A gente quer dar o nosso melhor. E aí te impede também de ir para o manicômio, né? Se você se planeja, você não vai enlouquecer. Com tranquilidade, você produz um produto de maior qualidade e eleva as possibilidades da fidelização do cliente, indicação do cliente, porque a gente precisa de um intervalo de tempo, ok, para a gente poder fazer uma encomenda bem feita, entregar no prazo, né? O cliente cobra, deixa eu ver se tem foto, quero ver se já está pronto, quero ver como que está ficando. E quando a gente tem todas essas informações para dar para o cliente, ele vai criando uma tranquilidade com a gente, uma segurança. E aí ele fideliza. Não, eu gosto de trabalhar com ela, porque ela entrega antes do prazo. Quando eu pergunto, eu sei que ela já está fazendo, sei que já está ficando pronto. Certo? Outra avaliação benéfica é se aquele tempo pode ser empregado de uma forma multidirecional. O que eu quero dizer? Será que seria possível fazer mais de um trabalho no mesmo intervalo de tempo? Por exemplo, será que eu posso produzir ao mesmo tempo 2 topos de bolo diferentes, de clientes diferentes? É possível eu dividir a minha atenção? Ou eu dividir a minha atenção com o trabalho da minha casa? Eu creio que a maioria aqui trabalha em casa, né? A gente tem um cantinho que a gente chama de ateliê, mas é a nossa casa. Eu aqui trabalho na minha casa. Isso aqui é o meu cantinho que eu chamo de ateliê. E quando a gente está em casa, vocês, mães, esposas, ou até as solteiras mesmo, têm as obrigações de casa. Será que é possível, enquanto eu faço uma encomenda, eu dividir o meu tempo com alguma outra obrigação minha de casa? Ou alguma outra coisa que eu tenho que resolver, ou fazer um atendimento para o cliente? Isso que a gente precisa levar em conta. O biscuit, ele tem uma vantagem. Quando o tempo é bem administrado, logicamente, de que a produção do biscuit, ele é feita em etapas, né? O biscuit a gente não faz de uma vez só. É praticamente impossível você começar uma encomenda, uma peça, começar e terminar no mesmo dia. É praticamente impossível, independente do tamanho da peça. Por quê? Porque a gente tem que respeitar algumas etapas que o biscuit nos exige. Então, para a gente ter, por exemplo, uma boa estruturação da peça, a gente precisa esperar essa peça secar, para ela ficar durinha, para ela não ter marcação, né? Se eu vou colocar, por exemplo, um chapéuzinho numa cabeça, eu preciso que essa cabeça esteja seca, porque senão na hora que eu vou modelar, já vou amassar a cabeça. E também para deixar em pezinho, né? Eu não posso colocar uma cabeça muito pesada num corpo que eu não deixei secar. Ele vai tombar, vai quebrar, vai ficar torto.
Então, eu tenho esse tempo de secagem ao meu favor. Também o tempo de secagem, por exemplo, para fazer a pintura. Se eu não esperar secar para fazer a pintura acontece o quê? Racha todinha. Então, eu tenho que respeitar mais essa etapa. A finalização, tem como invernizar uma peça molhada? Não tem, tem que esperar a secagem. Então, o biscuit, ele não tem como ser feito num dia só. É impossível. Por mais que seja uma peça simples, uma peça pequenininha, leva tempo. A gente tem que respeitar o intervalo dele. Então, com um planejamento bem feito, nesse intervalo de tempo da secagem, a gente pode fazer outras coisas, cumprir outras tarefas, fazer uma pesquisa de criação, atender algum cliente, preparar alguma postagem, arrumar um cenário para foto, já deixar no esquema lá para a gente tirar foto, fazer um reels. Quem trabalha direitinho aqui no Instagram sabe que todo dia a gente tem que fazer uma postagem bonita, ou mais, tem que estar o mais presente possível no Instagram, não dá para fazer todo dia, mas o meu máximo eu tenho que dar, né? E até mesmo estudar. Se a gente consegue administrar esse tempo de intervalo, por que eu não posso estudar enquanto uma peça está secando? Enquanto eu estou fazendo uma secagem, né, da peça. Lembrei agora de um meme que eu vi, a diferença do homem ferver no leite e a mulher ferver no leite. Vocês já viram? Aí aparece o homem lá do lado do fogão, coloca o leite lá na panelinha, lá para ferver, e fica lá parado olhando dentro do leite, esperando ele ferver, porque ele sabe que se ferver vai derramar, né? E aí ele fica lá paralisado, lá olhando o leite. E a mulher ela coloca o leite, enquanto o leite está fervendo, ela lava a louça, ela passa pano na cozinha, ela que mais? Ela vai arrumar a mesa do café da manhã, né? É exatamente isso. É sobre saber beneficiar aquele intervalo de tempo de uma forma segura. A mulher faz muitas coisas ao mesmo tempo, é assim mesmo. Logicamente, você não precisa colocar um leite para ferver e vai pintar uma casa. Não dá, né? Mas você também não precisa ficar parado olhando dentro da panela para esperar o leite ferver. Não tem lógica. Dá para você fazer alguma coisa que caiba nesse intervalo de tempo. E aí você ganha tempo. Sabe aquelas 32 horas que você sonhou em ter no seu dia? Tá aqui. Você vai beneficiar aquele intervalo de tempo, você aumenta a sua produtividade, consegue consegue colocar mais cliente na sua agenda de uma forma responsável, que quando você sabe que cabe ali dentro, né? Consegue aperfeiçoar a sua modelagem, estudando, né? Se você conseguir estudar 1 hora por dia, você já vai ter um salto na sua evolução de modelagem. 1 hora por dia, 7 horas por semana, olha só, por mês, por ano, vai somando, não é um salto de evolução? E aí você vai poder cobrar mais caro no seu produto. Você vai ter um produto de mais qualidade. Esse tempo beneficiado, ele vale dinheiro. Tanto na produção, você pode produzir mais, quanto no investimento do trabalho. Investimento no seu trabalho, no resultado. Entenderam o que eu estou falando? Ficou claro? Outro detalhe importante é evitar tarefa seguinte no pensamento. Esse aqui, eu tenho certeza absoluta que você faz aí. Você precisa estar onde você está. Você já viu um Reels, que é uma mulher vendo TV do lado do marido, e ela tá lá vendo TV e ela tá pensando assim, a cabeça dela fica falando: amanhã eu tenho que pagar a conta, lavar o tênis, levar o cachorro no veterinário, fazer tarefa com o filho, tenho que levar minha mãe no supermercado. Conclusão? Ela não faz nada. Nem o que está dentro da cabeça dela, porque não aconteceu ainda,
ela está sofrendo por antecipação, nem o momento atual, o que ela deveria estar fazendo, vendo TV ou tomando um café, descansando, tranquilo. Ela não faz nenhum dos 2. Então evite as tarefas seguintes. Ela é o envenenamento da tarefa atual. Quando você pensa lá na frente, você esquece o que você tem que fazer agora. Você não dedica esse seu tempo integralmente. Se eu não consigo sentar para produzir uma encomenda, sem me preocupar que a louça está acumulando lá na pia, que eu não criei um conteúdo para postar naquele dia, que eu não respondi um cliente, esse momento atual que eu estou é perdido. E aí eu não vou melhorar o momento futuro também, isso não está na minha mão, é perda de tempo. Se te incomoda, se é alguma coisa que está incomodando você aí, anota um lembrete. Quando acabar de fazer isso, o que você está fazendo, aí você vai resolver outra coisa. Desliga o futuro, foca no presente. Priorize o seu tempo. É uma tarefa urgente? Ou dá para eu resolver daqui 1 hora? Eu preciso decidir agora? Eu preciso saber a resposta agora? Ou dá para eu esperar mais um pouquinho? E aí estabeleça o seu tempo, tá? Então, se eu não consigo sentar para produzir uma encomenda, eu preciso, me preocupar, tá? É preciso que eu esteja onde eu estou, que eu me concentre no que eu estou fazendo. Tá focada, tá dedicada, onde eu estou naquele momento e o que que eu estou fazendo naquele momento. Como se fosse o único lugar do mundo, naquele momento, a única situação que está acontecendo no mundo, foco. E isso vai te dar um foco extraordinário e você vai ser muito mais produtivo, muito mais. Então, bora para mais uma dica. Sabe uma coisa que é muito benéfica? Diversificar a tarefa seguida. É muito importante a gente diversificar as tarefas seguidas, quando a gente tem muita coisa para fazer. Quando você estiver modelando uma peça demorada, né, uma peça grande, complexa, ou você estiver fazendo uma produção em escala, nos intervalos, você pode intercalar com outras tarefas. Por exemplo, responder um cliente, fotografar uma peça, preparar um post. Sai um pouquinho da modelagem. Muda um pouco o que você está fazendo. Você ficar muito tempo fazendo uma coisa só não é legal. Quando a gente fica o dia inteiro fazendo a mesma coisa, é muito exaustivo. Cansa a mente da gente. O corpo, num mecanismo de proteção, isso é natural, isso é fisiológico. O corpo, num mecanismo de proteção, ele tende a mudar o foco. E aí o cérebro desliga automaticamente quando a repetição acontece. Então a gente, sem perceber, para de estar onde está. Aí tem um prejuízo na produção, a qualidade cai, você fica cansado, o trabalho perde o brilho, né? Perde todo aquele foco que você está colocando ali naquele trabalho. Então, dá uma paradinha, diversifica as tarefas que você está executando. Vai evitar a perda de interesse, vai evitar a exaustão, que a gente fica cansado, né, de ficar fazendo a mesma coisa e falar, ai, todo dia a mesma coisa. Vai ser um refresco naquela atividade. Mesmo o jogador, né, jogador de futebol, quando ele está lá no meio do campo, às vezes ele precisa sair um pouco, tomar uma água, ouvir um conselho, recuperar o fôlego. Para quê? Para voltar mais produtivo, mais focado, com ânimo renovado. E por falar em respiro, pratique o ócio criativo. Vocês já ouviram falar em ócio criativo? Ócio não é aquele que a gente não faz nada, é o criativo. Mas tem muito, muito cuidado para vocês não interpretarem de uma forma errada esse conceito. Então, não é parar para ficar vendo Big Brother. Isso não é ócio criativo. Eu não vou parar para ficar vendo dancinha do tique-tique.
O ócio criativo é não ser oprimido por tempo, você não ficar com aquela preocupação de tempo, de prazo, de tarefa, de compromisso. É deixar o cérebro um tempo sem grandes atividades. Sabe entrar na caixinha do nada? É isso. Sem se preocupar com prazo, com tempo que eu tenho que fazer, que eu tenho que resolver. Hoje é muito raro, porque nesse momento todo, a gente já para e vai pegar o celular para ver alguma coisa, não é assim com vocês? Comigo é uma dificuldade praticar esse ócio criativo, porque a gente já tende a pular para o Instagram e acaba ficando focado em coisa que não interessa, perdido. Entenda que o ócio criativo é diferente de não fazer nada. Eu até comentei numa live anterior sobre exercitar a criatividade. É muito legal acompanhar outros lixos que não são do biscuit. É muito bom para a nossa criatividade, é um exercício muito bom. Acompanhar outros nichos, acompanhar tendências, é bem legal. E parece loucura, né? Parece coisa de quem não tem o que fazer. Mas os grandes cientistas, eles tiveram as suas grandes ideias dentro do ócio. Lembra o Newton? Enquanto ele estava observando a maçã cair lá da árvore, ele descobriu o quê? A gravidade. Então, esse ócio, ele é importante, né? De repente, abrir uma imagem lá no Pinterest, parar naquela imagem e observar a composição da imagem, a textura, a ideia, tamanho, por que aquela pessoa teve aquela ideia, qual a utilidade daquilo, o que eu posso trazer para o meu. É excelente para a criatividade, a gente ver coisas diferentes. Sabe um momento muito legal de ócio, que é muito útil para a gente entrar na caixa do nada? Todo mundo vai concordar comigo. Banho. Quando você entra no chuveiro, você é o único lugar, eu acho, da casa que você consegue desligar. Lá você tem ideia, você lembra de coisas, você reflete, você... Por quê? Porque você se desliga desses estímulos externos. Música, barulho, família, celular. Isso vai te desopilar, vai desafogar a mente do bombardeio de obrigações e pressões que o seu cotidiano tem. Vai melhorar a sua criatividade, vai diminuir a sua ansiedade. É uma porta aberta para a criação. Aliás, o primeiro passo de peças autorais e criativas é isso. É você ter uma porta aberta para o que você encontra na sua frente poder entrar, poder servir como uma inspiração. É muito difícil trabalhar sob pressão. Quando a gente fala, eu tenho que produzir tal encomenda e, nossa, eu preciso achar, preciso saber como que faz isso em cima da hora. Não é uma loucura? Você não consegue pensar direito, a ideia não flui. Por quê? Porque você não tem tempo. Você precisa fazer logo, você precisa entregar logo. É muito corrida, é muita pressão em cima da cabeça. O método que eu trago dentro do curso dos Santinhos Criativos, ele, nas minhas lives, é um método todo pensado para facilitar a sua vida, o seu dia a dia. Afinal, se você sabe o que fazer em cada etapa do processo do seu trabalho, tudo vai ficando mais organizado. E aí, com muito mais previsibilidade. Você consegue antecipar o problema que vem à frente e sabe como resolver esse problema. E é por isso que o meu método ele é todo mastigadinho, tá? O meu método é assim, eu entrego tudo mastigadinho para os alunos. E aí eu ensino você a dominar cada uma das etapas do processo dentro do seu trabalho, dentro do seu biscuit, para facilitar. E agora, para encerrar, por fim, eu quero fazer um convite para vocês, para você que está me vendo aqui no Instagram, para você que está me vendo aí no YouTube. Se autoconheça, municiada de tudo isso que eu falei para vocês, tendo na mão todas essas ferramentas, se autoavalie.
Hoje dá uma paradinha aí, mais tarde, à noite, quando estiver mais tranquilo, se autoavalie. Onde que está a minha ansiedade? O que me causa ansiedade? O que que provoca isso tudo? E de que forma que eu posso resolver essa ansiedade? Me precaver aos problemas, né? Tá sempre um passo à frente do que pode dar errado. O que que eu faço? Isso aqui, gente, escreve aí numa folha de sulfite bem grandona e cola bem no espelho para você enxergar essa frase todo dia. O que eu faço com o meu tempo quando ninguém está olhando? Se você responder só essa pergunta aqui, ó, o que eu faço com o meu tempo quando ninguém está olhando, você já vai resolver metade dos seus problemas. Fico na rede social trabalhando ou eu fico jogando tempo fora? Porque a rede social também é trabalho para gente, ou deveria ser. Vai haver um tempo para a gente entrar na caixa do nada. A gente precisa, obviamente, reservar um tempo para isso, mas o tempo passa muito rápido. E a distribuição do nosso tempo, do uso do nosso tempo, tem que ser de uma forma muito sábia. Tempo vale dinheiro. Já falei isso para vocês aqui. Então, bora colocar em prática. Tira aí uma horinha hoje, faz um questionário, se autoconheça, entenda onde você pode melhorar. Pega o papel lá e lista sua rotina. O que que você faz durante o dia? Então, pega um papel lá e coloca lá. Quando eu acordo mais ou menos tal hora, faço isso. Depois eu faço aquilo, vou levar a criança na escola. Volto, tomo café, ou tomo café junto com a criança. E depois eu vou arrumar a casa, ou eu já começo a fazer minhas encomendas. Faz certinho, o observa. Durante o dia, pega um papel aí e vai anotando. Tomou café 7 horas, anota lá, 7 horas, tomei café. 10 horas eu comecei um topinho de bolo. 10 horas, comecei um topinho de bolo. Meio-dia, parei para fazer almoço. Meio-dia, parei para fazer almoço. E observa, no final do dia, o que que você fez? Das 10h30 às 11h30, eu fiquei vendo dancinha do tique-tique. Coloca, tem que ser fiel, hein? Escreve aí a verdade, só assim para você se autoavaliar. E aí você vai ver se você está usando bem o seu tempo ou não. O que que faltou? Será que eu não podia ter encaixado aquele estudo que eu deixei de fazer dentro daquela meia horinha que eu fiquei vendo tique-tique? Dentro daquela meia horinha que eu fiquei vendo rios de piada aqui, aleatório? Eu posso ver esses rios no final de semana, não posso? Ou eu posso ver à noite, quando tá todo mundo dormindo, e aí, posso descansar, aí eu posso ver, tá? Então, ó, uma dica de produção para vocês. Faz um calendário, já com todas essas informações na mão, do tempo que você perde, do tempo que você ganha, do que você pode aproveitar, coloque em prática. Faz um calendário, pega lá um calendário, um planner com data, com espaço, já faz lá, organiza o seu tempo, intercala as obrigações. Eu estou fazendo tal encomenda, dá para intercalar alguma coisa junto? Dá. Então, nesse intervalo de tempo, eu vou responder para cliente. Ou nesse intervalo de tempo, eu vou fazer a foto de alguma peça para preparar uma postagem. Estabeleça as prioridades e aí coloca lá no seu calendário. Segunda-feira eu vou fazer assim. Tem que cumprir isso, aquilo, aquilo e aquilo. Mas não adianta você fazer todo esse calendário lindo e não colocar em prática. Então é mudança de vida. É para mudança de vida, para hoje, para aumentar a sua produtividade. Não quero mais ver artesão chorando à noite aí, desesperado porque não conseguiu entregar a encomenda. Cumpra. A partir de segunda-feira eu vou cumprir. Senão não adianta nada. Senão essa conversa aqui, nossa, ó, pode jogar no lixo. Gente, é a coisa que eu mais escuto. Mais escuto. Vou contar da minha rotina, tá, gente? Essa semana, o meu filho ficou bem doentinho. Bem, não sei se tá uma virose aí para tudo que é lado. A criançada toda doente. Tive até que correr com ele para o hospital, tomar soro. Ficou bem ruinzinho mesmo.
vômito, febre, e aí, óbvio, né, eu tive que não podia levar ele para a escola, caiu muito meu rendimento. E aí, o que que acontece? A gente tem que arrumar o horário, né, adequar o horário, porque eu tinha que ficar com ele, mas em um outro horário eu tinha que resolver. Essa semana, faz uns 2 dias que ele já melhorou, graças a Deus, tá super bem. Hoje ele tá na escola, tá maravilhosamente. Ontem tinha coisa acumulada para mim, por quê? Porque acumulou da semana, né, eu não consegui resolver. E aí, o que que eu fiz? Ele foi dormir, quem passou lá para meus stories viu. Eu coloquei ele para dormir e eu fiz o quê? Fui descansar? Não, vim para cá, ó, tá aqui meu caderninho, ó, fui estudar. Era 11 horas, quase meia-noite, eu estava aqui. Por quê? Porque eu prometi para mim uma mudança drástica na minha vida. Eu sou como vocês, eu não sou diferente em nada, já fiz muita cagada. E o que que eu fiz? Vou promover uma mudança de vida para mim. Eu mereço ser a minha melhor versão. O meu futuro merece isso. E de que forma que eu vou plantar? E para colher lá, de que forma que eu vou colher lá no futuro? Plantando agora. Então, todo dia, eu fiz o quê? Sentei a bunda aqui, não sei se pode falar bunda aqui. Sentei o popozinho aqui e fiquei até meia-noite estudando. Por quê? Porque hoje eu tenho outras obrigações para cumprir, coisas que eu tenho que resolver. Tenho que terminar de editar a aula, subir para a plataforma para os alunos, tem que montar a live da semana que vem, tem que gravar aula nova que já vai entrar no calendário dos alunos, tá? Então, façam aí também. Quando a gente se organiza, dá tudo certo. Então, tire da sua frente tudo que toma o seu tempo. Se você sabe que você perde tempo no Instagram vendo bobagem, evite de entrar. Ou estabeleça uma hora específica para isso. É meia hora? Então, eu vou tirar meia hora para não fazer nada, para ver bobagem, para ver porcaria. É meia hora. Não vai me fazer falta durante o dia? Não vai. Então, eu tiro essa meia hora. Agora, o restante do tempo, aproveite ele o máximo que você puder. Hora de responder cliente, hora de responder cliente. Hora de produção é hora de produção. Ah, mas o cliente mandou resposta. Ou você coloca uma mensagem automática lá, ou você diz: olha, eu estou ocupada no momento, assim que eu tiver, estou terminando aqui, eu já chamo você. Rapidinho, já vou te chamar já. E ele vai entender. Inclusive, ele vai entender que você não para de fazer o pedido para ficar batendo papo com o cliente, que você é muito comprometido, você é muito focado no seu trabalho, certo? Então é isso. Ó, quero ver todo mundo colocando em prática, tá? São dicas simples. Vou até voltar aqui, ó. Vou dar um resumão delas. Primeiro, entender, né, a relação tempo e produtividade, capacidade produtiva. Então, já coloca aí o que eu consigo produzir e quanto tempo eu levo para produzir. Entenda a sua capacidade de produção para você poder se organizar com o seu cliente. Aproveite o seu tempo de uma forma multidirecional. Dá para encaixar alguma coisa no intervalo de secagem ou entre algum trabalho? Dá. Então, encaixe, mas com segurança. Não vai saindo enfiando coisa que depois você vai se embananar, tá? Ainda consciente do quanto que você consegue produzir. Mais um. Evite tarefas seguintes no pensamento. Foque onde você está. Ou agora, o que você está fazendo? Estou trabalhando, fazendo lembrancinha. Foco, você está fazendo lembrancinha. Esquece a louça, esquece tudo. O cliente para responder, esquece. Foca no que você tem para fazer. E o outro, diversificar a tarefa seguida. Não fica fazendo muito a mesma coisa o dia inteiro, que você vai dar uma estafa mental, seu corpo vai desligar. Você vai perder o foco rapidinho. É igual rezar o terço. Quem é católica aqui. A gente começa rezando numa boa, de repente você já está em outro planeta, já está cantando, já está... Se perde. Por quê? Porque é um processo repetitivo. Certo? E para a semana que vem,
Todo mundo colocando em prática o cronograma, certo? E monte o cronograma para segunda-feira já começar a colocar em prática. Então, até a próxima live. Beijo para vocês, fica com Deus. Muito obrigado pela presença de vocês, pela paciência e até a próxima. Beijo, beijo, obrigada.